Irmãos queridos, muito boa tarde. De coração mesmo agradeço aos irmãos que estão aqui na nossa igreja, que vieram com a esperança de poder ouvir a voz de Deus, a voz do céu. E eu quero agradecer de coração e também àqueles que vão nos visualizar por meio da média, né? E que Deus possa abençoar os nossos ouvidos, o nosso coração, para que, de facto, possamos ouvir com o coração as palavras que aqui vamos estudar esta tarde. Lembre-se que eu disse-lhe que ia trazer os factos arqueológicos e históricos, né, que vai nos fortalecer a nossa fé. E a ideia é mesmo esta. Estamos aqui para podermos ver com os olhos da fé aquilo que Deus fez para o seu povo, passo a passo conduziu o seu povo do Egito para a eternidade. E a minha intenção, irmãos, é que nós possamos nos apegar, coração e alma, da promessa do Senhor. Ele tem para nós ainda muito para revelar. E temos ainda muito para lutar contra o inimigo. E é por isso que nós estamos a abordar esse tema. E pode ser que alguém daqui esteja a passar aquelas dificuldades, aquela incredulidade de muitas daquelas pessoas que se encontravam no Egito, que não queriam sair fora. E nós podemos nos chamar de adventistas do sétimo dia, mas podemos acabar por ser somente de nome. O maior problema grave é isso, que há muitos no nosso meio que é somente de nome. E eu quero, pela graça do Senhor, trazer crença no seu coração pelas palavras inspiradas que nós vamos ler e pelo que nós vamos passar neste ecrã. Nós vamos ver que a fé de nossos pais não foi em vão. Eles receberam a recompensa e foram poucos. E Deus há de escolher um povo dentro de nós, e não somente de nós, mas de todas as igrejas. Deus tem os seus escolhidos, que vai os levantar para dar uma mensagem. E eu gostaria muito que nós fôssemos essas pessoas. Hebreus capítulo 12, o verso 24 em diante diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho e filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Ou seja, o filho primogênito, nós chamamos, o mais velho. Verso 29, pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram à fé afogados. E vamos parar aqui, e eu vou fazer uma oração breve, e depois vamos dar continuação e ler de Salmos 106. Se quiser, pode abrir já a sua Bíblia, enquanto aqui vou orar à frente. Vocês permanecem em reverência, por favor. Eterno e bendito Pai que habitas nas alturas do céu, Senhores, aqui nos encontramos mais uma vez. Na sala somos poucas pessoas, mas nós sabemos que os teus anjos estão aqui, Senhor. Por favor, Senhor, abra nossos corações e faça-nos receber a tua palavra. Dá-nos fé e confiança de que tu estás conosco e que tu vais viajar conosco nesta caminhada cristã, Senhor.
Por favor, Senhor, auxilia com o Teu Santo Espírito e dá-nos as palavras certas para podermos exprimir e toca corações, Senhor. Em Teu nome oramos. Amém. Amém. Salmos 106, do verso 6 em diante, diz assim: pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal. E rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, Ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários e nenhum deles sobreviveu. Então, creram nas suas promessas e a Ele cantaram louvores. E vamos ficar por aqui. O verso 12. Na próxima palestra vamos dar continuação aos nossos restantes versos que falam da história do povo de Israel. Irmãos, lembre-se de outra vez, o meu filho não gravou. Mas lembre-se que eu comecei a falar sobre uma viagem. Lembrem-se sobre férias. Quem de nós não gosta de férias, irmãos? Quem de nós não gosta de férias? Você que está a me ouvir, você gosta de férias? Com certeza você gosta. Você, de certeza, quer ir o mais depressa de férias. Aqueles que trabalham muito, eu posso me dar como exemplo também, obras, construção civil, escritório, aquele peso. Irmãos, às vezes, o trabalho do escritor é mais difícil que o de um homem que trabalha nas obras, porque a sua mente precisa ser muito mais clara e requer muito mais paciência. E aquilo, sabe, aquilo cansa, aquilo envelhece. E já agora, né, um palpite, né, ou um conselho: tentem buscar ar fresquinho, né? Tentem ir ao ar livre. Tentem buscar campos. Vão à horta. Vão passear no mato. Procuram respirar ar fresco, ar puro. Comem uma alimentação saudável para aqueles que estão mais no trabalho sedentário, porque é necessário, é fundamental para que você possa manter a sua espiritualidade. Porque nós nas obras às vezes não nos importamos com aquilo que nós comemos, sabe? Isso é mau. Eu tento o máximo possível manter-me saudável. Porque a gente trabalha e pela força a digestão é forçada a fazer aquela, né? O trabalho de digestão é feito mais rápido quando se trabalha num trabalho árduo, né? Irmãos, eu me imagino os nossos pais lá a precisarem de férias, a gritarem. Só que eles queriam aquelas férias de libertação. Libertação. E a pergunta é, será que nós queremos essa libertação que os nossos pais queriam? A libertação da escravidão do pecado, eu estou me referindo. Irmãos, antes de serem libertos, os nossos pais passaram por uma prova de grande fé. E aquela prova foi a prova das pragas que Deus prometeu que ia mandar para o povo Egito. E Deus falou assim: se vocês não fizerem tudo o que eu mando, vocês vão passar. Vocês podem passar o perigo de serão atingidos pelas pragas. E, irmãos, cada família tinha que fazer exatamente, né? Pegar no cordeirinho, cortar
aquele sangue tinha que expandir nas portas. Era passo a passo. Tinham que fazer tudo aquilo que Deus mandou. Porque o Senhor disse assim: passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Mas aquele sangue para vós e para mim, irmãos, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, disse o Senhor, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, isto aconteceu literalmente. A Páscoa devia ser para nós hoje tanto comemorativa como simbólica. A Páscoa nós sabemos que ela aponta não somente para a libertação do Egito, mas quando nós tomamos a Santa Ceia, que é a Páscoa, o símbolo da Páscoa, a Páscoa 3 em 3 meses, nós celebramos a maior libertação que Cristo prometeu que vai cumprir, liberando o seu povo do cativeiro do pecado. Mas se você não tinha aspergido com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Cristo nas portas do teu coração, neste caso, nos nossos dias, se a gente não tem o sangue do Cordeiro, corre perigo, irmãos queridos, de Jesus passar por alto e as pragas, quando vier sobre nós, tocar em nós e sermos perdidos, eternamente perdidos. É por isso que nós temos essas palestras sobre a fé, sobre como caminhar com Deus nas provações do deserto, para que nós possamos fortalecer a nossa fé de maneira que quando vier a aprovação, falamos hoje na lição, estamos preparados. E espero bem, irmãos, que não é pela minha fala que eu tenha alguma coisa especial, não. Mas pela mensagem que essas palestras, esses estudos vão trazer para nós, que possamos de alguma forma despertar, irmãos queridos, e levar a sério a nossa salvação. Um chamado ao coração. Esse tema não é sobre o passado, é sobre o nosso futuro, sobre o meu futuro. Deus quer reavivar a fé que move montanhas. Assim como Cristo falou para os seus discípulos. Se tiver a fé como um grão de mostarda, diz a esse monte, lança-te para o mar, e será feito. Eu temo que é difícil a gente alcançar isso. Mas isso é possível. E Ele quer abrir mares na minha vida e na sua vida, irmãos queridos. Nós já estudamos que o Egito representa o sistema do mundo, o pecado e também a escravidão da alma. O faraó é o tipo de Satanás, já estudamos sobre isso, tem versos a falar sobre isso, em Jeremias 29. Ele aumenta a carga para que você não tenha tempo de adorar a Deus. Não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho. Só para vocês entenderem, eu confesso o meu pecado. O irmão Felipe já me puxou as orelhas e ele tem razão. Eu comecei a trabalhar nesse tema, mas eu não consegui me concentrar nela, por causa de muito trabalho. E eu acabei hoje à tarde o tema. Irmãos, isto não se faz, mas obrigado, Senhor, que tu de alguma forma me ajudaste em concluir, ter alguma palavra para os meus queridos irmãos. Ele é o Satanás. O faraó aumenta a carga para que nós não tenhamos tempo em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, as nossas lições. Então, ele nos tira o tempo da adoração a Deus. TV, telenovelas, filmes de ação, e etc, etc. Facebook, Instagram. Nossa, irmãos queridos, misericórdia. Também para você que está me seguindo nesse momento, se você é um desses, irmãos, por favor, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, irmãos, que isso é perigoso. O faraó perguntou, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz?
E ele conhecia o Senhor. E sabe porquê? Porque neste remanescente que estava lá no Egito, do povo de Israel, nós já falamos, o Espírito de Profecia diz que tem lá um grupo de pessoas fiéis a Deus. Um grupo de pessoas permaneceram fiéis, como aqueles 3 jovens na Babilônia. Nem que o céu caísse, irmãos, eles não iam adorar aquela imagem. Portanto, a imagem do Nabucodonosor é o nosso ídolo de hoje, que nos adoramos. O Egito é o nosso ídolo. A facilidade de receber as coisas fácil, né? Você sai na rua, estamos na cidade, tem tudo no seu redor. O que a gente precisa é de dinheiro para comprar as coisas. E a gente acha que dinheiro é felicidade, mas não é verdade, irmãos. Não é verdade. Sim, o dinheiro tem o seu, né? O seu papel. É normal. Mas não é através do dinheiro que isso nos traz a felicidade. Não. Ele deve estar no nosso bolso. Provérbios diz, quem trabalha tem pão, quem não trabalha não tem pão. Por isso temos que ser trabalhadores, certo? E com o suor vamos ganhar o nosso pão. Portanto, a Bíblia é verídica. E temos que fazer isso, sim. Temos que procurar, buscar o nosso pão. Mas não como eu, 12 ou 13 horas de trabalho por dia. Não assim, irmãos. Eu espero bem que em breve vamos conseguir controlar nas horas para poder ter muito mais tempo com o Senhor. E se vocês me perguntam se eu tenho tempo, o Senhor me acorda de manhã às 5 horas, 4h30. Mesmo que eu durma à meia-noite, às vezes meia-noite e meia, cheguei em casa, desde 9h30, estou lá na quinta. Às vezes tenho que comer porque depois de um dia de trabalho é muito pesado e o meu estômago está a rotar, né? Está a querer comida e depois tem que ficar mais 2 horas e tal, estou a dar um passeio para poder fazer a digestão. Mas não é assim que funcionam as coisas. Irmãos, você está a ver que eu estou no perigo? Você está em perigo, mas eu também estou. Por eu estar aqui no púlpito a falar, isso não quer dizer que eu tenho mais facilidade em me salvar do que você. O Satanás é o mesmo. As mesmas tentações a mim também me sacude. Irmãos, temos que acordar. Temos que acordar, irmãos. Deus, em sua providência, trouxe os hebreus ao aperto das montanhas para que pudesse manifestar seu poder no livramento deles. Atrás 600 carros de ferro, à frente o abismo das águas. Quando Deus nos deixa sem saída, é porque Ele quer ser a nossa única saída. E é assim que Deus trabalha. Precisamos entender que quem está a nos guiar é Deus. Deus poderia ter, de alguma forma Ele poderia ter mandado, né, o povo de passar pela cidade dos filisteus, né? E estava lá em 40 dias. Mas não. Ele escolheu o caminho mais pesado, mais duro, mais difícil. Sabem porquê, irmãos? Porque Deus é maravilhoso. De facto, Deus, na sua providência, como sendo um Deus de misericórdia, como um povo há 400 anos de escravidão do Egito, 400 anos. Irmãos, eles não tinham noção do que era segurar uma espada na mão. Então, como Deus é um Deus sábio, Ele disse assim, não, ainda não é o tempo. Tinham pouco conhecimento, vou ler da página 244 do meu livro Patriarcas e Profetas, diz assim, tinham pouco conhecimento de Deus, Está numa cidade com muita gente. Como eu falei há pouco, tenho pouco conhecimento de Deus, infelizmente. Eu tenho pouco conhecimento de Deus. E assim também eram alguns dos nossos pais. Tinham pouco conhecimento de Deus e pequena fé nele. Pequena fé. Vocês estão a perceber? Eles tinham pouca fé. Aqui está a dizer a profeta de Deus. E não estavam habituados a guerrear. É o que falamos há pouco. Sentiam-se deprimidos em consequência do longo cativeiro, embaraçados por terem com eles mulheres, crianças e gado. Guiando-os Deus pelo caminho do Mar Vermelho, o Senhor mostrou-se ser um Deus de compaixão, bem como de bom senso.
Assim partiram de Sucote e acamparam em Etá, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, para fazer sombrinha, né? E de noite, numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O salmista Davi diz, em Salmo 105:39, estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oh, irmãos, o estandarte do nosso chefe está invisível aos nossos olhos, mas ele está nos guiando. Você tem dúvida disso? Muitas das vezes eu tenho dúvidas. Irmãos queridos, o Satanás faz isso. Vem tirar a sua fé. Eu já confessei aqui várias vezes, ele quis me fazer descrente. Às vezes, no começo, ateu. Por quê? Porque eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que estás-me a provar? Irmãos, eu dizia assim, Senhor, esta prova não é para mim. Em muitos aspectos da minha vida, da nossa vida, nós não queremos aceitar a aprovação. E então nós andamos um passo para trás e tememos porque a nossa ligação com o céu está muito fraca. Mas o Senhor diz que Ele estava à frente desse povo, estava visível numa coluna de fogo e numa nuvem por cima das suas cabeças. Queridos irmãos, isto é um ato real. Mais de 2 milhões de pessoas testificaram isso. E eu creio nisso. Mas a minha fé ainda é muito fraca. E nós estamos aqui para fortalecer a nossa fé. Muitas das vezes, para algum de nós, Deus nos deixa sem saída. Sem saída para os olhos humanos. Mas Deus tem sempre o caminho aberto. Se a gente confiar pela fé. Porque Ele quer que Ele seja a nossa única saída. Quando não nos apegamos com todas as forças no Senhor, irmãos queridos, aí Deus vai se maravilhar, vai dizer assim, esse meu filho agora que eu vou mostrar o meu poder. É maravilhoso isso, irmãos. Aquela paz que eu sinto no meu coração. Depois de me levantar dos joelhos e dizer, Senhor, se Tu permitiste que eu entrasse nessa aprovação, Senhor, é porque Tu conheces melhor o meu caminho. O problema é se nós chegamos num túnel, né? um túnel, e nós vimos que nunca mais tem saída. Parece uma luz lá no fundo e nós andamos e tememos do escuro. E naquele escuro, o nosso coração clama. E a gente corre para um lado e para o outro. A ajuda dos seres humanos, quando temos um Deus vivo lá em cima, está ao teu lado, mas a gente não quer procurá-lo. Porque temos medo de ler a Escritura, temos medo de mudar a nossa vida. Porque às vezes é possível que uma mudança que você faz na sua vida possa lhe trazer dor e sofrimento. Jesus disse assim, é melhor tirar um olho do que perder o seu. Corta uma perna ou uma mão. Vocês estão a perceber no que eu estou a me referir? Quando eu digo que é melhor a gente escolher o outro lado, que parece que é mais fácil de desistir simplesmente. Quando Jesus nos coloca numa situação que diz, agora avança. É agora que tens de pegar na minha mão. É agora, Samuel. Irmãos, quando eu faço isso, passando provações e lutas internas, que só eu e Deus conhecem, eu quando saio desta provação, eu saio maravilhado, com aquela paz no coração de que Deus ouviu a minha oração. E aquela paz que está na minha volta é o resultado de Deus ter afastado as trevas do mal. Os anjos do inimigo estão no nosso redor. E Ellen White diz que eles fazem uma nuvem bem grossa sobre nós para que nós não possamos ver o céu,
a Cristo, para que um raio do sol da sua justiça, vindo do céu, possa tocar a minha mente e abrandar o meu coração. E Deus permita que isso aconteça para provar a minha fé, para fortalecer a minha fé. Não sei se você está me entender. Na história, agora é que é mais importante. Agora precisamos manter-nos acordados. Na história, o Dr. Rodrigo Silva é um homem que... E ele propriamente trouxe esse material. Eu não fui buscar dele, né? Eu tenho aqui na minha Bíblia vários assuntos, na Bíblia da arqueologia, né? Ela chama-se Bíblia de Estudo Arqueologia, com contexto histórico e cultural. Então, quando eu fui buscar esse material, eu propriamente fiquei extraordinariamente espantado. Antes de falarmos sobre o teste da fé do povo de Israel, quando entrou e pisou no mar, nós vamos falar primeiro sobre a tumba de Tutmés III, que, do princípio, estava na dinastia do século, só para nós refletirmos, portanto, na dinastia 14-15, 1450 a 1350. Eu não trouxe aqui na nossa palestra a pedra de Rosetta. É uma pedra grande, preta, que nela tem inscrição em grego, egípcio, cursivo e egípcio hieroglífico. E ela forneceu uma chave para os pesquisadores modernos a decifrarem as antigas inscrições egípcias. Então essa pedra ajudou a descobrir vários factos arqueológicos que nós temos hoje sobre as pedras, né? Inscrições verídicas, e foram traduzidas, mais exato, eu creio por onde alguns nos anos 1800, no século XVIII, foram pela primeira vez traduzida esse material que nós estamos a trazer agora. Portanto, irmãos queridos, é chamado na história pelo Napoleão do Egito, que ele deixou marcas que confirmam o êxodo bíblico. O faraó que morreu no mar deveria ter mais de 50 anos, é o primeiro facto. E também Rodrigo Silva também fala sobre isso, diz assim: mas a múmia encontrada na sua tumba é de um jovem de 20 anos. Onde está o verdadeiro corpo? O mar nunca o devolveu. A resposta é... Irmãos queridos, nós podemos entender daqui algo real. Eu podia ter trazido para vocês muitos outros factos. Temos um camarada aí que era adventista, já morreu. Eu não vou chamar nem nome, não vou falar nada sobre ele, porque não vale a pena. O próprio Dr. Rodrigo Silva diz que são factos que ele crê que são irreais, de encontrar rodas e carros no Mar Vermelho por uma passagem onde ele acha que foi lá que o povo Israel pousou. Mas eu fui na história procurar e eu vi que era quase impossível chegar naquele sítio durante os dias que eles saíram do Egito até lá. Eu fiz um cálculo, pessoalmente falando, e dava mais de 2 semanas de caminhada a pé. Então isto era impossível porque eles tinham que andar com uma velocidade imensa, quando a Bíblia afirma que dentro de alguns dias eles chegaram no Mar Vermelho. E depois nós vamos ver, no próximo estudo, vamos ver pelo mapa esse projeto, né? esse caminho, que é para a gente poder nos aprofundar mais neste aspecto. Mas deixando de lado esses fatos, digamos, que eles dizem que são verdadeiros, né? Nós vamos no algo muito mais interessante, que eu creio que isto é muito mais importante. Na própria tumba de Tutmés III, tem gravado nas suas paredes factos reais
de que realmente na tumba, portanto, descreve um livro, chama-se Amduat, à 10ª hora, escreveu nas paredes da sua tumba, descreve o pânico dos que morreram no abismo das águas. Então isto para mim é muito mais importante trazer para vocês, para que nós entendamos que factos reais, certo? Do século 1450 a.C., encontramos o Tutmés III, que está perante uma situação muito difícil de passar por alto. É claro que o povo egípcio jamais vão registrar uma derrota. Jamais. Porém, na sua tumba, nós encontramos fatos reais. O próprio Dr. Rodrigo Silva afirma isso, de que realmente, como nós vemos aqui nessa imagem, aparecem soldados, certo? Eles não estavam de barco com certeza, mas tem vários esquemas descritas aqui, tá? Aqui tem a água, certo? E aqui por baixo tem uma escrita, e aqui temos soldados caídos na água. Ok? Isto é uma foto que praticamente vai de alguma forma refletir aquilo que aconteceu no Mar Vermelho. Ó vós que estáis afogados, diz o clamor do faraó, que vossas faces se abram para a luz, que encontreis ar para as vossas narinas e que não apodreçais no abismo. Essa tradução arqueológica, portanto, é do Dr. Rodrigo Silva. Então, irmãos, entendemos aqui que há pessoas afogadas e querem respirar. E eles acreditavam na ressurreição? Não. Com certeza que não. Mas eles acreditavam no quê? Uma vida após morte. Certo? E então fizeram aqui um esquema, e está na própria tumba, soldados já disseram por fundo do mar, está de cabeça para baixo, certo? E eles aprofundaram-se, e eles aqui estão como múmias, estão desenhados como múmias, ou seja, precisavam de ser resgatadas do fundo do mar, de alguma forma. E a Bíblia também confere, de alguma forma, de que... Eu quero agradecer aqui ao irmão Miguel, pelo seu serviço aí. Deus te abençoe, irmão, tá? Bom trabalho para ti. Ele vai trabalhar para os bombeiros agora, fazer bem ao seu próximo. Irmãos, são fatos reais. Não tem como fugir disso. Então eu achei muito mais interessante trazer esses fatos, irmãos, para que possamos crer, de facto. Portanto, factos imutáveis. Relato bíblico, Faraó sem corpo. Não aparece, diz que morreu aonde? No mar. A Bíblia revela que muitos dos soldados foram encontrados aonde? Na beira da praia. Alguns deles foram resgatados e fizeram múmias, certo? Mostramos há pouco. Tumba KV-34 com múmia intrusa. Isso também quer nos dizer que, de facto, alguma coisa foi o quê? Foi mexido. Para que pudessem, né? Ou seja, não, o faraó está aqui, mas ele não estava aí, era uma outra pessoa, era um jovem de 20 anos. O que é que Deus quer de nós? A avançar, Êxodo 14:15 diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel, que marchem. A fé não espera o mar abrir, ela pisa na água e o mar abre. A nuvem, o símbolo da nuvem é o abrigo contra o calor. Calor escaldante. E o guia visível de Deus estava no comando. O pilar do fogo, para eles, isto são comentários de Ellen White, diz que era para eles um sinal da proteção divina, o guia do qual podiam confiar plenamente na jornada pelo deserto. A nuvem, que era uma parede de trevas para os egípcios, era para os hebreus uma inundação de luz, espalhando brilho sobre todo o acampamento. 1 Coríntios capítulo 10, 1-2 diz, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. O mar vermelho é a água que separa o seu passado do futuro. Irmãos, isso é muito importante, essas passagens. Precisamos de levar
a sério isso, irmãos. Quando nós batizamos, tem que haver uma separação. Por quê? Porque lá afundou o meu pecado, o seu pecado. E ele não pode reavivar jamais na minha vida e nem na sua vida. Por isso, irmãos, muitas das vezes ele reaviva, né? O apóstolo Paulo dizia, já estou morto com Cristo. E agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas novas e as coisas velhas já passaram. Irmãos, que isso seja uma oração na minha vida verídica e na sua vida. O batismo é o passo público em que o crente morre para o mundo e nasce para a vida eterna com Deus. O que salvou Israel destruiu o pecado. O mar fechou-se sobre os carros e cavaleiros do faraó. O seu pecado morre, se apaga nas profundezas do mar, já dissemos há pouco. Mas, irmãos, precisamos entender algo. O Satanás não desiste. Assim, mal que você decide sair do Egito, o faraó faz o quê? Vem atrás com o seu exército. Quem são os seus exércitos? Os anjos. Os seus anjos maus. De facto, já não são anjos de Deus. São inimigos de Deus e do ser humano também. O que é que eles fazem? Lutam com toda a força nos trazer de volta para o Egito, meus queridos. O ataque é mais forte quando a decisão é real. Mas aquele que abriu o mar é o mesmo que te sustenta no deserto. A senda por onde Deus guia estender-se-á através do deserto ou do mar. Mas há um caminho seguro. Qual é o caminho seguro? Jesus. A prova para ver o que está no coração. A prova é para ver realmente o que está no coração. A Bíblia diz que nós não conhecemos o coração. Somente Deus conhece o coração. A escola que Deus permite que nós passamos, as provações, era para aprender a depender completamente de Deus. E a vitória é o destino da eternidade, que isso é que nós vamos continuar o nosso estudo. Mas fica para nós escolhermos ou o mundo ou Jesus. Até quando você ficará na margem do Egito? O mundo promete a glória, mas entrega a escravidão, de facto. Jesus prometeu, de facto, Jesus promete o deserto, mas entrega a libertação, a liberdade. O meu batismo e o seu batismo. O mar vermelho espera por si. O tanque batismal é a fronteira final da sua escravidão. Decida marchar hoje. A eternidade espera por si e por mim. A oração minha nesta tarde é que nós possamos sair do deserto, queridos irmãos, e marchamos com Deus, porque Ele prometeu que estará ao seu lado e ao meu lado. Você confia? E eu confio. Precisamos deixar-nos partidos, quebrados perante os pés do Senhor. Se até agora a fé estremeceu, se ela falhou, irmão, volta para Jesus. Volta para os seus braços, confia nele. Você hoje pode ser que você não vê as pegadas, porque Ele está à tua frente. Ele está a andar sobre as águas. Você precisa andar pelo deserto. Você precisa tocar na terra. Eu não sei, irmão, se você quer tocar hoje nas águas. Somente um pensamento e vamos concluir. A grande lição ali ensinada é para todos os tempos. Frequentemente, a vida cristã é assediada de perigos e o dever parece difícil de cumprir. A imaginação desenha uma ruína iminente diante de nós e atrás o cativeiro ou a morte. Contudo, a voz de Deus ordena claramente: avante! Devemos obedecer a essa ordem, queridos irmãos. Mesmo que os nossos olhares não consigam penetrar as trevas e sintamos as frias, vagas, em redor dos nossos pés, os obstáculos que embaraçam o nosso progresso nunca desaparecerá diante daquele que se detém ou duvida.
Se você duvida daquele irmão, não vai conseguir. Mas se você tem fé, o mar vai abrir. Aqueles que adiam a obediência até que toda a sombra da incerteza desapareça e não exista nenhum perigo de fracasso ou de derrota, jamais obedecerão. A incredulidade fala ao nosso ouvido. Esperamos que os impedimentos sejam removidos e possamos ver claramente o nosso caminho. Mas a fé insiste corajosamente em avançar, esperando tudo, acreditando em tudo. Que essa possa ser o nosso desejo. Irmãos, a Canaã se vê pela frente. Nós podemos ver com nossos olhos de fé. Vejam o que está acontecendo no mundo, irmãos. Não há um mês que não aconteça um desastre, com morte de milhares de pessoas. Terremotos um atrás do outro, irmãos queridos. Vulcões a sair fora. A guerra não para. Há fome, perseguição. Irmãos queridos, Jesus está a voltar. E nós vamos ver pela fé. Nós vamos pisar na água. Vamos ser libertos, irmãos, da escravidão. No próximo tema, nós vamos ver, irmãos, como fracassou o povo de Deus. Irmãos, vai ser tão forte que você vai estremecer na cadeira. Você vai ver fatos reais de que está a acontecer hoje no mundo cristão dos adventistas do sétimo dia. Deus seja louvado porque essa igreja ainda está sendo mantida. De alguma forma, é um milagre que essa igreja ainda é fiel a Deus. Mas não sei até quando. Precisamos perseverar para manter a nossa igreja, por enquanto, sem a apostasia aberta. Mas é tremendo o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Tudo está a direcionar de que Deus vai voltar. A graça vai findar. O selo de Deus está agora sobre nós. Creiam, irmãos, que isto está a acontecer. Ou, irmãos, que Deus tenha piedade de mim e de você, e das nossas famílias, de nossos filhos, para podermos receber o sinal de Deus. Porque somente o selo de Deus vai nos fazer parte daqueles que vão proclamar o Evangelho eterno. É sobre a tua e minha. Que Deus possa nos fortalecer em minha oração. Em nome de Jesus. Amém.